eu sou o Cauã, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje, eu acho que provavelmente é o último programa do mês, né? Dia o quê? Dia 28? Era o último dia hoje, né? Hoje é o último dia do mês, então sexta-feira já começamos mais um mês, terceiro mês do ano já. Parece que foi ontem a virada do ano, festa, Réveillon, e agora já estamos em março, né? Provavelmente março, né, rádio? Então vamos lá. O primeiro assunto de hoje é o Avaí. O Avaí que na Copa do Brasil, porque o Catarinense, como eu falei, teve semana passada, foi só final de semana, e essa semana também o Catarinense vai ser só no final de semana. O Avaí que vai jogar quarta-feira em casa desculpa, no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Fluminense que, como eu já falei em outros programas, tá bem desmanchado o time, mas agora tomou confiança depois da vitória contra o Flamengo por 4-0, e o Fluminense com certeza é o favorito para essa partida. Oi? Abraço pro Anderson José Abel. Hoje já começamos com um abraço cedo, né, rádio? Então, continuando aqui, o Avaí que tá bem no Catarinense, sim, mas o Fluminense, sem dúvida, é um time com estrutura e financeiro bem melhor que o do Avaí, então até por isso também é o favorito. E não podemos esquecer também que hoje também, quarta-feira, tem Figueirense e Atlético Mineiro, só que dessa vez é no Orlando Scarpelli, que é no estádio do Figueirense. Mas, de novo, o visitante, como posso, que não é aqui de Santa Catarina, é o Atlético Mineiro, por causa também de seu elenco que é bem mais forte, e o financeiro do Atlético Mineiro também é muito melhor que o do Figueirense. O Figueirense é o líder do Catarinense, sim, é um time muito bom, está muito bem montado, muito bem treinado, mas vai passar grandes dificuldades contra o Atlético Mineiro. Todos nós aqui torcemos para que o Figueirense e o Avaí passe, porque daí é mais dois times catarinenses chegando mais longe na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que esse ano vai ter uma premiação extraordinária. O campeão vai ganhar 50 milhões de euros. Isso o campeão que chegar das oitavas até a final. Mas o campeão que chegou desde a primeira fase, como é o caso do Avaí e do Figueirense, ser campeão, acumularia 67 milhões de reais. Isso é muito dinheiro hoje. Então, as notícias catarinenses é isso aí, como eu falei pra vocês, é só no final de semana, agora os jogos catarinense. E na Copa do Brasil, agora o próximo time porque no momento só temos Avaí e Figueirense jogando a Copa do Brasil. Mas, porque a Chapecoense só entra nas oitavas de finais porque chegou a disputar a pré-Libertadores. Mas infelizmente não classificou e já foi eliminada na primeira fase da pré-Libertadores pelo Nacional. Como já estamos falando de Libertadores, já vamos entrar em ritmo de Libertadores falando do Corinthians. O Corinthians que hoje enfrenta o Milionários lá na Colômbia. O programa passado eu tinha errado. Eu falei que o Palmeiras e o Corinthians iam jogar no mesmo país, só que eu falei que era na Bolívia, só que é na Colômbia. Os dois vão jogar no mesmo país, sim, só que é na Colômbia e não lá na Bolívia. A altitude é 2.600 metros, os times com certeza vão sofrer. A bola, se eu não me engano, é mais lenta. É mais lenta, né, Ralha? A altitude ou é mais rápida? A bola? Tá. Mas eu acho que ela é mais rápida ainda. Porque o Jorge Wilstermann, quando veio jogar aqui no Brasil, que é um time da Bolívia, e a Bolívia também tem uma altitude próxima de 2.600 metros, sofreu com a bola lenta. Porque é que tem mais ar também? Como é? Sim. Então o Jorge Wilson sofreu aqui com a bola mais rápida e lá os times brasileiros vão sofrer com a bola mais lenta. Se eu não me engano, tem um país que eu vi que a bola é tão alto que é no Peru, que é de 3.400 metros, que a bola chega a quase parar. Então a altitude é tão alta que a bola quase para no ar. Isso daí prejudica bastante os times brasileiros. Eles também vão sofrer por causa do ar, que é pouco ar para nós estamos acostumados aqui, vão para lá, vão sofrer com falta de ar. Foi o que o Vasco sofreu lá na Bolívia. Por isso também tomou 4 gols bola aérea, 4 gols bobos e sofreu muito com a falta de ar. Teve jogador passando mal. Os times até por causa disso só vão para a partida pro campo faltando 1 hora.
uma hora para começar o jogo. Por causa que antes eles ficam no hotel tomando um ar, relaxando, para não ter problema de algum jogador passar mal e desfalcar a equipe. Pan-Americano, a seleção? Então, o Rally ainda dando mais uma aula. A seleção brasileira sofreu no México quando vai jogar os Pan-Americanos. Por causa da altitude. Então, vamos lá. Agora é o Palmeiras. Não, continuando no Corinthians aqui, tem uma notícia bem rapidinho. Que tava quase tudo certo entre o Alex Teixeira e o Corinthians. Mas, do nada, a negociação moiou. Não deu certo. Os japoneses lá, os chineses, na verdade, eles não quiseram liberar. E pro jogador foi ruim, com certeza, porque ele já não estava jogando. Estava parado lá na China e agora que ia ter a oportunidade de vir pro Corinthians para poder jogar, que com certeza seria titular absoluto. Eu até tinha comentado uns programas atrás aí que o Corinthians estava precisando de um atacante, sim, por causa que Casim e Júnior Dutra não tem tanto potencial assim hoje para substituir o Jô. O Alex Teixeira não joga na mesma função que o Jô é mais parado, tem mais porte físico, um pouco mais forte também que o do Alex Teixeira. Só que o Alex Teixeira é mais rápido, tem mais habilidade, então hoje encaixaria muito bem no time do Corinthians. Vamos lá pro Palmeiras então. O Palmeiras, que agora vai enfrentar o Junior Barranquilla, também na Colômbia. Junior Barranquilla, que tem um dos melhores jogadores da América no momento, que é o Chara. O cara é um moreninho, joga muito bem. É a maior contratação da história do futebol colombiano. Custou 16 milhões de reais. E, sem dúvida, um grande jogador. Ele é um atleta muito rápido. Até quem joga FIFA vai saber o ritmo dele, a aceleração. É um jogador muito rápido. Tem um controle de bola muito bom também. Dribla bem. É um dos melhores jogadores da Colômbia no momento. E provavelmente vai para a Copa do Mundo. Porque é um jogador que... é um jogador completo. Ele só não tem a defesa, mas como eu já falei, que é igual o Neymar, não precisa de defesa, eles são atacantes. Mas eu acho que o maior encontro vai ser do Mier e do Felipe Melo, que tivemos um problema ano passado, onde o Palmeiras e o Peñarol se enfrentaram. Esse Mier estava no Peñarol, só que o problema foi que os uruguaios levaram a sério o que o Felipe Melo tinha falado de se tiver que dar tapa na cara de uruguaio. Eles foram provocar o Felipe Melo e o Felipe Melo não se controlou e acabou dando um soco mesmo. Na entrevista, o Mier acabou brincando que o Felipe Melo tem uma bela de uma direita. Mas eu... Oi? Abraço para Isolete Lopes também. Hoje temos gente diferente na realidade do programa. Então tá, vamos continuar aqui. O Palmeiras eu acho que pode passar sem problemas pelo Júnior Barranquilla. O Palmeiras tem um dos times mais caros das Américas. É o time mais caro das Américas. Aqui da América do Sul, só pra lembrar. Sem dúvida, os times são... O time das Américas do Norte lá são bem mais fortes, bem mais caros que os daqui também. Estados Unidos, o futebol de lá tem bem mais dinheiro, é bem melhor financeiramente. Mas tem aquilo lá, né? O Palmeiras vai sofrer por causa da altitude. A altitude, igual o Corinthians vai sofrer, o Palmeiras também vai sofrer. Mas o Palmeiras, eu acho que é um time tem uma qualidade sem comparação com a do Corinthians. O Palmeiras é um time muito melhor. Tem grandes jogadores, Lucas Lima, Gustavo Scarpa. E o jogador que vai voltar à Colômbia depois do seu último título com o Atlético Nacional vai ser o Borja. Borja, que foi contratado a peso de ouro pelo Palmeiras, só que não rendeu muito ano passado e agora ele está voltando e jogando muito bem. O jornal colombiano é só isso que está falando, é sobre o Borja, sobre os colombianos tomar cuidado do Borja. Mas eu acho que se eles cuidar só do Borja, eu acho que vai ser muito bom pro Lucas Lima, Gustavo Scarpa, que são uns jogadores muito bons. E com certeza vão dar muito trabalho pro time colombiano. Só que esses times colombianos são muito espertos. Porque durante 20 minutos do primeiro tempo, eles dão uma pressão, mas uma pressão tão forte que depois nem eles aguentam mesmo. É uma pressão, botar velocidade para cima, bola no alto, fazer correria que depois nem eles mesmos aguentam mais. Mas com certeza o Palmeiras sofre bem mais com isso do que os colombianos. Então vamos lá. Ontem também tivemos o Racing e o Cruzeiro, que eu acho que foi o melhor jogo que eu vi esse ano disparado. O Racing e o Cruzeiro foi uma baita de uma partida. Eu até acho que
o Cruzeiro foi bem na partida, mas infelizmente nem sempre vem o resultado. E o Racing foi merecido sim. O Racing tem um grande jogador, eu acho que no momento é um dos melhores jogadores da América, junto com o Thiara, como eu já falei. Mas o Lautaro Martinez, que é dado como o novo Messi. O Martinez, ele é um jogador rápido, forte, assim. Finaliza muito bem, é um jogador novo. Ele já está vendido para Inter de Milão. Para quem não sabe, Inter de Milão é da Itália, um dos grandes jogadores, um dos grandes times da Itália, e com certeza é uma promessa que para os argentinos eu acho que seria um bom substituto para Messi. Mesmo hoje tendo Dybala, mas Dybala também não é tão novo, já tem 25 anos, 24, mas o Martinez tem 22. É bem mais novo que o Dybala. Eu acho que o Martinez vai evoluir muito ainda, mas como eu falei, o Cruzeiro sofreu bastante com o Lautaro Martinez, onde o Martinez fez 3 gols na partida. A partida acabou com 4-2, com destaque a um golaço do Robinho de falta. O Cruzeiro jogou bem até, mas o Racing foi superior e mereceu a vitória sim. Agora na outra partida de outro time brasileiro, teve Grêmio e Defensor. O Grêmio, que é o atual campeão da Libertadores, mas acabou só no empate por 1-1. O Grêmio até saiu na frente aos 81 minutos de partida. Para ser mais exato, aos 35 minutos do segundo tempo, saiu vencendo com 1-0 com o gol de Maicon. Maicon, que ontem já estava retornando, já estava como capitão e é um dos grandes jogadores do Grêmio hoje em dia. O Maicon abriu o placar, como eu já falei, e 4 minutos depois, numa bola jogada na área, o time do Grêmio vacilou bastante. Eu acho que não dava em tomar aquele gol, e o Gonzalo acabou empatando a partida no finalzinho. Faltava 5 minutos para acabar a partida. Os jogadores do Grêmio, eles saíram tristes sim, porque eu acho que a vitória já estava praticamente na mão, mas eu acho que o empate fora de casa na Libertadores é muito bom. Porque se tu empata os 3 jogos fora de casa, é 3 pontos, e vence os em casa, já dão 12 pontos no total. Mas eu acho que é muito difícil os times brasileiros conseguir fazer isso, por causa da altitude também, e por causa também que a Libertadores é um campeonato muito acirrado, onde tem muita vontade no campeonato, é mais vontade do que técnica. Alguém aí já, olha? Tá, então vamos lá de novo. Agora no Flamengo, onde o Flamengo tá perto de vender o Lincoln, e a multa rescisória, como o Flamengo não é bobo, já aumentou a multa rescisória do Lincoln, que inclusive é maior que a do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, para quem não lembra, foi vendido por 45 bilhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais em média por aí. E a do Lincoln, a especulação que vai ser maior que a do Vinícius Júnior, maior. Só que a diretoria do Flamengo no momento não revelou a quantia. Agora o Lincoln, eu acho que é uma das promessas do futebol brasileiro. Acho que o futebol brasileiro, para quem está dizendo que não tem mais craques, eu acho que esperar uns anos aí vai ver muitos jogadores bons, principalmente no ataque, por causa do Paulinho, Vinícius Júnior. O Paulinho que eu tô falando é o do Vasco, o Pedrinho, esse Lincoln. Tem vários jogadores muito bons aí. E eu acho que o Brasil nunca teve uma seleção ruim. Alguns vão falar do 7-1, a do Dunga. Mas se for comparar com as outras, a seleção do Brasil é muito melhor ainda. Porque se for comparar, tipo, a do Brasil, pega um Egito que está na Copa do Mundo. A seleção mais fraca, que eles dizem, é a do 7-1. É muito mais forte que a do Egito. Então acho que o Flamengo tá fazendo muito certo sim aumentar a multa rescisória do atleta. Vamos lá. O Flamengo agora que estreia hoje às 9h45 no Engenhão sem torcida contra o River Plate. Acho que todo mundo conhece o River Plate, é um baita de um time, é um time argentino, tem muita raça, só que no momento não está muito bem no campeonato argentino. Ele ocupa a 15ª posição, enquanto o seu rival Boca Juniors é primeiro colocado disparado. Então acho que o Flamengo é o favorito sim, com certeza. O time do Flamengo é muito melhor que o do River Plate. Que o Flamengo tem até grandes jogadores hoje em dia. Everton Ribeiro fez história no Cruzeiro, depois foi para a Arábia Saudita e já voltou. O Guerreiro infelizmente não vai jogar. O Viseu também não joga porque já foi vendido. Acho que no momento o Flamengo não tem grande atacante,
porque talvez o Flamengo teria que ter ido contratar algum na janela de transferência. Mas agora, como já fechou, o time vai ter que se contentar com o que tem. Tem até o Diego também, que é muito bom. O Diego acho que é um dos melhores meio-campo do Brasil hoje. Tem uma baita de uma técnica, uma visão de jogo extraordinária. Nem sei se tem até meio-campo da qualidade dele hoje no futebol brasileiro. Agora, o Santos. O Santos que praticamente metade do time é da base. Saíram da base. Só que, como eu falei, o Santos vai sofrer no Peru por causa de... O Santos, lembrando que joga amanhã, tá? O Santos vai sofrer lá porque é 3.400 metros de altitude e já foi confirmado, o Renato vai ser titular. O Renato, que como ele já teve até umas brincadeiras, que aqui no Brasil ele já é lento, jogando lá no Peru então vai ser mais lento ainda. Acho que vai cansar mais rápido também por causa da idade do Renato, não é mais nem um jovem. Mas se eu sou eu já começaria com o Rodrigo como titular. Muitos vão falar que ele é novo, teve só 3 boas partidas, mas é um jogador muito rápido. Acho que daria muito trabalho lá pro time do Peru. Okay. Só lembrando que é o Real Silaso. Real Silaso. É um time peruano, não tem muita história na Libertadores e nem na América. Eu mesmo não conhecia muito bem esse time. Mas por causa disso também o Santos vai favorito. Mas não pode bobear também por causa da altitude. Agora o futebol europeu, acho que tem muita gente que gosta de escutar. O que rolou esses últimos dias foi só Neymar, né? Neymar que sofreu uma lesão contra o Olympique de Marseille, onde na vitória por 3-0 do Paris Saint-Germain. Mas infelizmente ele saiu machucado e agora vai ficar 2 meses fora. De 6 a 8 semanas. Tudo indica que ele não joga mais contra o Real Madrid. E outro que também pode ficar fora é o Marquinhos. O Marquinhos também saiu com uma lesão muscular contra o Olympique de Marseille. Então, se esses 2 jogadores ficarem fora do jogo contra o Real Madrid, já é uma grande perda para o Paris Saint-Germain. E o Real Madrid vai ficar praticamente já nas quartas de finais da Champions. Com certeza, acho que é ruim para os jogadores e a comissão técnica do PSG. Mas eu acho que para o Brasil ainda é melhor. Por causa que eles vão ficar mais tempo parados, vão estar mais descansados. E vão poder retomar um gás a mais para quando chegar a Copa do Mundo tá voando e trazer o Hexa pro Brasil. Agora o Barcelona, que tudo indica que vai ficar muito mais forte na próxima janela de transferências, que é em junho, quando acaba a temporada lá, tá perto de trazer o Eriksen, atual meio-campo do Tottenham. O Barcelona já tinha falado que se não trouxesse o Coutinho, mas como todo mundo sabe, o Coutinho agora é do Barcelona por 160 milhões de euros. Já tá jogando, já é até titular no time. Mas o Eriksen, eu acho que é uma posição meio diferente do Coutinho. O Coutinho atua tanto pelo meio campo como pelas alas, mas o Eriksen é um jogador mais de meio, é um jogador mais de passe, tem mais um cruzamento melhor, é um jogador que organiza mais o jogo. É tipo o Diego no Brasil, para organizar o jogo, dar passe, deixar os atacantes na cara do gol. O Eriksen que é um dos destaques do time do Tottenham. O Tottenham que é uma das surpresas esse ano na atual temporada, que vem muito bem por causa de Kane, Eriksen, Son, Dele Alli. Então o Eriksen, se fosse pro Barcelona, seria muito bom. O próximo jogador que está perto também de ir pro Barcelona é o Griezmann. O jornal espanhol La Marca já admitiu que o Griezmann, atual atacante do Atlético de Madrid, ele vai sim pro Barcelona. Não foi revelado valores, nada ainda. O jornal só afirmou que o Griezmann já é do Barcelona e a próxima janela de transferência ele já vai estar disputando com a camisa. O Barcelona hoje é um dos maiores times do mundo, com certeza. E se esses 2 jogadores chegassem, formariam um elenco sensacional. Acho que se esses 2 jogadores chegassem, o Dembélé ia ficar no banco. Foi uma grana muito alta paga, mas acabaria no banco, infelizmente. Porque o Griezmann jogaria no ataque com o Suárez, Messi e o Griezmann. Os 3 fariam coisa de ataque. E talvez eu acho que o Paulinho ia ficar de volante, porque ele defende mais também, é um jogador mais defensivo. E ficaria Coutinho e Eriksen. Só que talvez o Eriksen ficaria mais recuado e o Coutinho mais livre para atacar. O Valverde, que fez uma boa temporada com o Atlético Bilbao, mas não está tão bem assim com o Barcelona.
Barcelona está bem sim, só que é bem criticado por causa das suas substituições também. O tudo que indica é o que Courtois e Hazard não vão mais ficar no Chelsea. Eles estão muito perto de ir para o Real Madrid. Já na última jornada de transferência já teve especulação, mas agora está muito perto os dois saíram do Chelsea para o Real Madrid. As notícias do futebol internacional, catarinense e nacional foram isso, e a seleção de hoje é Austrália, e o Ryan vai começar explicando a economia e um pouco da história também. Vamos lá, Ryan? Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos ouvintes. E hoje vamos falar sobre a Austrália, conhecido como sendo o país dos cangurus, né? Não só dos cangurus, né? A Austrália também é muito conhecida pelos aborígenes, muito conhecida também pelo fato de que lá tem muitos animais venenosos, Antes da colonização, a Austrália era habitada por inúmeras tribos de aborígenes, os povos nativos da região. Lembrando que, para a gente falar da seleção, a gente sempre tem que falar um pouco antes, um pouco da história e um pouco da economia do país, para se tornar uma coisa mais interativa, para a gente ter um pouco mais de conhecimento do país que deu origem àquela seleção, no caso a seleção australiana de futebol. Antes da colonização, a Austrália era habitada por inúmeras tribos de aborígenes, os povos nativos da região, que, segundo pesquisas, viviam lá há mais de 60 mil anos. A estimativa é de que no início da colonização existissem na Austrália cerca de 500 tribos espalhadas por toda a região, que falavam 300 dialetos diferentes, com aproximadamente 175 mil aborígenes no total. Embora tenha sido avistado por portugueses e espanhóis ainda na época das grandes navegações, a Austrália só foi invadida quando, em 1770, o capitão inglês James Cook, muito famoso nos livros de história, foi enviado para investigar as terras até então desvalorizadas. O capitão desembarcou pela primeira vez na costa leste, em 28 de abril de 1770. Ele seguiu viagem para o norte, sendo que ele desembarcou no Cabo de York, onde no ano de 1970, no dia 22 de agosto, ele proclamou a posse das terras, em nome do rei Jorge da Inglaterra. Ele fincou a bandeira inglesa no chão e deu à terra o nome de New South Wales, Nova Gales do Sul. A colonização teve início em 1788, quando a Inglaterra resolveu fazer da Nova Terra uma colônia penal, enviando para aquela região os presos com penas superiores a 7 anos, que antes enviava para os Estados Unidos, que era independente desde 1776. Então, basicamente, o que os ingleses usavam a Austrália? Para ser um grande presídio, né? Então, os presos que eles pegavam uma pena muito alta, eles mandavam tudo para a Austrália. Mandavam os cacos tudo para lá. Em 18 de janeiro de 1738, as embarcações chegaram a Botany Bay, considerando a região como imprópria para se estabelecerem. O capitão navegou ao norte, onde, 26 de janeiro de 1738, ele fundou a primeira colônia, onde hoje está localizada a cidade de Sydney, que não é a capital da Austrália, tá? Muita gente acha que a capital da Austrália é Sydney, mas não, a capital da Austrália é Canberra. Sydney é apenas uma outra cidade bastante importante. Como ela muitas vezes é até mais conhecida que a capital, o pessoal tende a achar que a capital da Austrália é Sydney, mas não é Sydney. Por volta de 1835, os prisioneiros ingleses deixaram de ser enviados à Austrália. Os condenados que lá estavam já haviam cumprido suas penas. A esses era destinado um pedaço de terra para que eles vivessem. A partir de 1850, o país passou a ser destino, né, de aventureiros, sobretudo de chineses, pois em várias regiões foram descobertas minas de ouro. Os chineses eram mal vistos na época, pois trabalhavam por salários mais baixos que os australianos. A Austrália passou a fazer parte da comunidade britânica em 1901, quando passou a ter uma estrutura federativa e parlamentar. A independência ocorreu em 1942, embora o soberano da Inglaterra, rei ou a rainha, continuasse sendo considerado o chefe de Estado formal. Somente em 1986 esses laços foram cortados. Da década de 40 até o início da década de 70, foi grande o número de imigrantes no mundo todo que foram atraídos para a Austrália. Como consequência da colonização, os aborígenes foram praticamente dizimados da Austrália. Atualmente, a população aborígene representa menos de 1% do total da população australiana. Os principais produtos agropecuários, agora falando da economia da Austrália, são trigo, a cana, a cevada, as frutas, o gado bovino, os ovinos, né, que são ovelhas, e as aves.
O principal produto industrializado produzido, os principais no caso, né, são equipamentos de transporte, de mineração, equipamentos industriais, produtos químicos, alimentos processados e aço. E os principais produtos exportados, que eles enviam para outros países, é o carvão, o ouro, o minério de ferro, o alumínio, carne, lã, máquinas e equipamentos de transporte. Então tá, obrigado, Rally, pela explicação um pouco da história e da economia da Austrália. Então vamos lá para o que muitos esperam, que eu acho pelo menos, que é um pouco da história sobre o futebol da Austrália. A Austrália não é um país muito conhecido em Copa do Mundo, nada, mas sempre chega a estar muitos anos jogando Copa do Mundo já, é uma seleção muito experiente. É uma daquelas seleções que sempre entram só para completar o grupo, mas sempre de vez em quando dá uma zebra, a Austrália vence. Já viu algum jogo da Austrália, Rally? Já vi no 2. 2002, pode ver. Não, foi 2002 que o Brasil não tava, eu acho. Em 2006. Então tá certo. O Rally entende de futebol sim, olha aí, ó. Ele já sabe que a seleção da Austrália não estava na Copa 2002, estava na 2006. Foi a sua segunda Copa do Mundo disputada, já que a primeira foi em 1974. Tem alguma coisa pra falar, né? Não. Ah tá, então vamos continuar aqui. Abraço pra Márcia Souza. Abraço pra Márcia Souza, então. Mais ou menos? E pra Daiane Oliveira também. Tá. Vamos continuar aqui. Em 2010, a Austrália também disputou a Copa do Mundo e a última Copa foi em 2014. A última Copa que ela disputou e também foi a última Copa que houve. E ela já está classificada para essa Copa 2018. É um grupo fácil que ela tá. É um grupo bem fraco. Eu acho que é o mais fraco da Copa e tem tudo para conseguir classificar tranquilamente. Aqui agora, eu pesquisando sobre um pouco da seleção da Austrália, eu descobri que a Austrália tem a maior goleada da história do futebol, que é 31-0. Peraí. Seleção da Samoa Americana. Samoa Americana, na Oceania. Oceania? Então tá, olha, é com o Rally. Queria saber alguma coisa só pra não estar o Rally, gente. Menos de futebol, né, Rally? Vamos botar esporte assim, né, Rally? Vamos perguntar sobre esporte. Nunca foi muito... Só xadrez. Aí ele é mais aquele lá pra ler anime, aquelas coisas. Daí é o Rally pra quem não conhece. Ela também já disputou 7 Olimpíadas, a seleção australiana. Mas eu acho que seu grande jogador, eu acho que da história e atualmente, é o Tim Cahill. É um grande jogador, ele fez um baita de um golaço na Copa do Mundo passada. Eu só não me lembro contra quem. Eu acho que foi contra a Holanda. Onde a bola foi cruzada para ele pegou de primeira num baita de chute, um chute a 98 km por hora, a bola pegou no travessão ainda antes de entrar e foi um baita de um golaço. A seleção da Austrália também tem outro recorde, que é o do jogador Archie Thompson, que foi também contra essa Samoa, a seleção da Samoa, onde é o jogador que mais fez gol numa partida, fez 13 gols de 31. Então dá para imaginar o nível da seleção da Samoa. Vai levar 31-0 da Austrália. O Brasil, que ano passado até ganhou de 4-0 no amistoso lá da Austrália com o time reserva. Agora vamos lá, o Tim Cahill, como eu já falei, é um dos maiores jogadores da história da Austrália. Ele é o maior artilheiro da seleção. Ele tem 48 gols. E o jogador que mais participou, vamos lá para um nome mais difícil, é o Mark Schweizer. Tem um nome parecido de alemão, né, Rally? Schweizer? A história da Austrália tem alguma a ver com a Alemanha? Alguma coisa a ver? A história da Austrália tem alguma coisa a ver com a Alemanha? Não tem muito a ver com a história da Inglaterra. Tá, mas é parecido com o nome alemão esse aqui, Mark Schweizer. Tem 109 partidas. E já, como eu falei, o maior artilheiro é o Tim Cahill. Eu acho que a seleção da Austrália não vai apresentar muito perigo não nessa Copa do Mundo. Vai ser mais para entrar para tentar dar zebra, conseguir alguns resultados positivos. Alguém aí, Rally? Tá. Só lendo o comentário ali, Daiana não, é mãe. Pra quem não sabe, a Daiana Oliveira é minha mãe, sim. Ultimamente ela dá um xingão aí em casa. Por que tá chamando Daiana? Subiu a cabeça o sucesso? Mas ela é minha mãe, tá? Então eu tava chamando Daiana e vou continuar chamando Daiana. Então, o programa de hoje foi isso aí. A próxima seleção do... Sexta-feira já, né, Rally? Já tô no meio de semana. Sexta-feira é a seleção do Peru. Que, como eu falei, o Santos vai jogar lá, vai sofrer com altitude.
Então, ó, a seleção de sexta-feira é o Peru, é uma seleção, acho que muitos aqui conhecem. Sexta-feira vai ter mais notícias, eu vou manter vocês ligados. Se vocês quiserem mais notícias, também tem mais programas aí na TV Sul, já, além desse, já tem 8 ou 9, já foi bastante programa. E também tem o programa da Alexandra, que é Fecha a Conta, Passa a Régua. O da Lenise e da Giane também, que é o Aprendendo a Ser. É um programa muito bom também, é às 8 horas, quarta-feira, né, Ralho? Sei. 8... Quinta-feira? Então mudou? Então pra quem já não sabia, agora é quinta-feira o programa dela. E no YouTube também tá, entra lá, TVR Sul. Vai ter mais de 450 vídeos, tem bastante vídeos. Tem o do programa do Beto Madeira também, que é todo dia às 8 horas da manhã. Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.